ambiente do futebol feminino do Corinthians voltou a ficar no centro das atenções nos últimos dias, desta vez por uma situação fora das quatro linhas. O clube atrasou o pagamento dos direitos de imagem do elenco feminino, referentes ao mês de janeiro, o que naturalmente gerou preocupação e repercussão entre torcedores e bastidores. O acordo prevê que esses valores sejam quitados sempre no dia 15 de cada mês, mas até o momento da apuração, a pendência ainda não havia sido resolvida. Internamente, a justificativa apresentada está ligada ao fluxo de caixa do clube. O Corinthians vive um momento de reorganização financeira e esse cenário acaba impactando compromissos que, teoricamente, já fazem parte do planejamento mensal. Mesmo assim, a diretoria trabalha com a previsão de regularizar a situação nos próximos dias, antes de um compromisso esportivo considerado estratégico para a temporada. De acordo com informações apuradas pelo Meu Timão, o repasse dos direitos de imagem deve ser feito antes da disputa da Copa das Campeãs, o Mundial de Clubes Feminino. A delegação das Brabas tem viagem marcada para esta terça-feira, com destino a Londres, onde a equipe disputará a competição internacional. A semifinal está marcada para o dia 28, em um duelo que coloca o Corinthians novamente sob os holofotes do futebol mundial. Além do atraso nos direitos de imagem, existe ainda outra pendência importante. O planejamento do clube também previa o pagamento, antes do Mundial, da primeira parcela das premiações atrasadas referentes à temporada de 2025. Esse ponto é visto internamente como essencial para manter o ambiente equilibrado, especialmente em um elenco acostumado a decisões, títulos e cobranças em alto nível. Apesar do cenário delicado, a avaliação nos bastidores é de que o atraso não deve interferir diretamente no desempenho esportivo da equipe. O grupo mantém o foco total na preparação para a competição internacional, ciente da responsabilidade de representar o clube em mais um torneio de peso. A comissão técnica, por sua vez, tenta blindar as jogadoras de qualquer ruído externo, reforçando a importância da concentração e da união neste momento decisivo. Ainda assim, o episódio acende um alerta. O Corinthians construiu sua hegemonia no futebol feminino baseada em planejamento, estrutura e estabilidade. Situações como essa, mesmo que pontuais, geram questionamentos e exigem respostas rápidas da diretoria para evitar desgastes maiores no futuro. Com o Mundial se aproximando, a expectativa é que o clube resolva todas as pendências e permita que as atenções se voltem exclusivamente para o campo, onde as Brabas buscam mais um capítulo histórico vestindo a camisa alvinegra. O Corinthians vive a reta final de preparação para um dos momentos mais importantes de sua história no futebol feminino. A equipe embarca para Londres, na Inglaterra, onde disputará a inédita Copa das Campeãs da FIFA, competição que funciona como o Mundial de Clubes Feminino e reúne as principais potências da modalidade. Em meio à expectativa, a lateral Tamires, uma das referências do elenco, falou sobre o significado dessa conquista e fez questão de convocar a torcida alvinegra para mais esse desafio internacional. Segundo a jogadora, a presença do Corinthians nesse torneio é resultado de uma trajetória construída com muito trabalho, títulos e superação. Estar em um Mundial não é algo simples, muito menos manter o nível de excelência que o clube vem apresentando. Nos últimos anos, a conquista da Libertadores que garantiu a vaga é vista internamente como um marco, mas também como uma responsabilidade ainda maior. Para Tamires, o grupo sabe exatamente o peso da camisa que veste e a importância de representar o clube em um palco global. Em entrevista à Central do Timão, a lateral reforçou a conexão com a Fiel e destacou o quanto o apoio dos torcedores faz diferença dentro e fora de campo. A mensagem foi direta, pedindo que os corintianos acompanhem, apoiem e se façam presentes, seja no estádio ou à distância, porque os jogos serão decisivos e carregados de simbolismo para o clube. A estreia das Brabas está marcada para o dia 28, diante do Gotham FC, em semifinal única disputada no GTEC Community Stadium, às 9h30 no horário de Brasília. Os ingressos seguem à venda no site da FIFA, com valores acessíveis, o que facilita a presença de torcedores locais e de corintianos espalhados pela Europa. Como já destacado pelo Meu Timão, o Corinthians contará com um apoio especial em Londres. Grupos de torcedores organizados na capital inglesa vêm se mobilizando
para recepcionar a delegação, apoiar nos jogos e criar um ambiente que remeta à força da Fiel. Essa mobilização também envolve núcleos de outros países europeus, como Portugal, Malta, Irlanda e França, mostrando a dimensão internacional da torcida corintiana. Dentro de campo, o elenco comandado por Lucas Pittinato mantém foco total na competição, buscando equilíbrio emocional e intensidade máxima. A expectativa é de que o Corinthians apresente um futebol competitivo, à altura do que construiu nos últimos anos. Após a semifinal, a equipe ainda disputará a final ou a partida pelo terceiro lugar contra Arsenal ou AS-FAR, com o segundo compromisso marcado para o dia 1º de fevereiro. As notícias que cercam o Corinthians feminino às vésperas do Mundial revelam um cenário de contraste entre grandeza esportiva e desafios de bastidores. De um lado, o clube chega a Londres respaldado por uma trajetória vencedora, com títulos, reconhecimento internacional e um elenco experiente, acostumado a decisões. Do outro surgem questões administrativas recentes que colocam pressão sobre a diretoria, justamente no momento em que o foco deveria estar totalmente voltado ao campo. A fala de Tamires simboliza bem o espírito do elenco. Existe consciência do tamanho do feito que é disputar a Copa das Campeãs da FIFA, um torneio inédito e restrito a poucas equipes no mundo. O discurso não é de euforia vazia, mas de pertencimento. As jogadoras entendem que estão ali porque construíram isso dentro de campo, especialmente com a conquista da Libertadores. Essa percepção fortalece o grupo e ajuda a blindar o elenco de ruídos externos. Ao mesmo tempo, o atraso nos direitos de imagem, noticiado nos últimos dias, acende um alerta importante. Mesmo com a sinalização de que os pagamentos serão regularizados antes do Mundial, o episódio expõe fragilidades no fluxo de caixa e na gestão financeira. Em um projeto que sempre foi vendido como referência de organização no futebol feminino brasileiro, esse tipo de situação gera desgaste e abre espaço para questionamentos, tanto internos quanto externos. O apoio da torcida aparece como um ponto-chave nessa equação. A mobilização da Fiel em Londres e em outros países da Europa reforça a dimensão do Corinthians como marca global. Esse suporte emocional pode ser decisivo em jogos únicos, como a semifinal contra o Gotham FC, onde não há margem para erro. A presença da torcida ajuda a compensar fatores como viagem longa, adaptação ao clima e pressão natural de um Mundial. No aspecto esportivo, o Corinthians chega competitivo, mas não como favorito absoluto. Enfrentará equipes de contextos diferentes, como o Arsenal e o AS-FAR, cada uma com suas características táticas e físicas. Isso exige concentração máxima e capacidade de leitura rápida de jogo por parte da comissão técnica comandada por Lucas Pittinato. No fim das contas, as notícias mostram um Corinthians feminino forte, respeitado e ambicioso, mas que vive um momento de tensão fora de campo. O desempenho no Mundial pode funcionar como um divisor de águas. Um bom resultado tende a fortalecer o projeto, aliviar cobranças e reforçar a imagem do clube internacionalmente. Já qualquer tropeço somado aos problemas administrativos pode intensificar críticas e pressionar ainda mais a diretoria. O Mundial, portanto, não é apenas uma disputa por título, mas um teste de maturidade esportiva e institucional para o Corinthians feminino.